algumas pessoas dizem que nós nascemos sem saber nada, né? Alguns dizem que a gente nasce como se fosse uma folha em branco e a vida é que vai preenchendo a nossa história. Eu não concordo muito com isso, não. Eu creio que a gente já nasce sabendo fazer algumas coisas, né? E uma delas, muito clara, né, é saber pedir. Todo mundo nasce sabendo pedir. A gente não precisa aprender a pedir. Já notou? O bebezinho ainda está no berçário, mas ele já sabe pedir leite, ele já sabe pedir sono, ele já sabe pedir higiene e ele já sabe pedir afeto, né? Aquele jeito sedutor que todo bebê tem, nada mais é do que uma artimanha para receber afeto das pessoas que o cercam. A gente já chega nesse mundo sabendo pedir, isso a gente sabe, né? Desde nenenzinho a gente sabe pedir. Tem um livro que foi publicado agora em 2015, bem recentemente, escrito por uma cantora e compositora de punk rock norte-americana. Ela agora em abril vai completar 40 anos de idade, Amanda Palmer. Não sei quem curte punk rock, eu com certeza não, né? Mas conheço a fama dessa militante. Ela é uma militante do desestruturalismo, né? Ela questiona tudo. Bom, punk rock já diz tudo. E ela escreveu o livro A Arte de Pedir, né? Foi publicado agora em português aqui no Brasil em 2015. E nesse livro ela diz assim: pedir é recorrer ao outro sem temor, sem vergonha e sem reservas. E lá pelas tantas ela diz assim: por que nós não pedimos ajuda? Por que nós não pedimos dinheiro? Por que nós não pedimos amor com a mesma naturalidade com que pedimos uma cadeira vazia no restaurante ou uma caneta na rua para fazer uma anotação? Então, pedir é a coisa mais natural do mundo, segundo ela. É normal pedir. A gente já nasce sabendo pedir e temos que, mesmo as coisas mais especiais, como dinheiro ou amor, né, a gente devia pedir como se fosse uma caneta para anotar um telefone, né? E pensando nisso, eu fiquei imaginando o seguinte: será que quando a gente endereça os nossos pedidos a Deus, nós nos comportamos de maneira diferente? Será que quando a gente leva ao altar do Senhor as nossas súplicas, nós agimos de modo diferente desse que a Amanda Palmer acabou de descrever, né? Por exemplo, a gente podia fazer um exercício, né, e fazer um exame do conteúdo das nossas petições a Deus, o conteúdo das nossas orações. Faça uma radiografia das suas orações e veja qual é o conteúdo, o que é que elas têm, o que as suas orações apresentam a Deus em termos de conteúdo, né? Como que vai ser o resultado desse exame? Recentemente fiz um exame de ressonância magnética, eu nunca tinha feito esse, né? E eu fui buscar o laudo, e eu abri o laudo, e o laudo é numa página desse tamanho assim, com um monte de termos que eu não faço a mais remota ideia do que significam. A única palavra que eu entendi lá é cervical, né? A ressonância foi da minha cervical. O resto eu não entendi nada. Vou ter que levar para o médico para ele interpretar e traduzir para mim, para saber quantos dias eu tenho de vida, né? Enfim, qual seria o resultado da sua ressonância magnética das suas orações, né? O que apareceria lá? O que é que você diz a Deus quando você ora? E, sobretudo, quando você pede. O que é que você pede a Deus? O que é que nós pedimos a Deus? Normalmente nós pedimos bênçãos, não é verdade? Nós pedimos que Deus nos proteja, né? Nos livre do mal, livre os nossos queridos dos problemas dessa vida, né? A gente muitas vezes
age meio que nem o Pequeno Príncipe lá no planetinha dele, que ficou cercando a rosa dele, tantos cuidados que estragou a rosa, né? Nós não queremos que nenhum dos nossos queridos sofra, e por isso a gente pede que Deus proteja, livre, abençoe. Nós normalmente pedimos saúde, né? Nós pedimos cura para as nossas doenças, nós pedimos longevidade, né? Nós pedimos bênçãos materiais. Essas estão na moda desde o advento da teologia da prosperidade. As pessoas são estimuladas a pedirem, né, coisas materiais para si mesmas, né? Então, qual seria o resultado desse exame dos seus pedidos e das suas orações? Há alguns anos, já faz um bocado de tempo, quando eu trabalhava com o Dr. Alan Pieratti, eu desenvolvi com ele, melhor dizendo, ele desenvolveu um curso de oração para ensinar as pessoas a orar. E eu fui o assistente dele, né? Ele queria que eu o ajudasse na elaboração das ideias e tal, e no português, que ele era americano. Então, ele bolou um curso de oração baseado no livro de Salmos, né? E eu me surpreendi muito com as orações do livro de Salmos. Normalmente a gente lê os Salmos para dormir, né? Tem muito crente antigo, né? Os crentes que ainda liam a Bíblia, né? Então, eles usam o costume de ler a Bíblia para dormir, os Salmos. E não é errado, eu não estou censurando isso, não, porque ler a Bíblia nunca é errado, nem nunca é ruim, né? É muito bom. Mas se você atentar para os Salmos, você vai verificar quão ricas e quão profundas são as orações daquele livro. E como elas são eivadas de pedidos a Deus. Os Salmos não são só de louvor. Aliás, tem Salmo que não serve para louvar nada. Tem Salmos lá que são até escandalosos, né? Boa parte deles tem lá uma parte de glorificação e de louvor e tal, mas também há pedidos, há solicitações, há requisições de Deus, há até reclamações diante de Deus, né? E ali a gente aprende a orar com o vocabulário da palavra, com o vocabulário bíblico, e enriquecer as nossas orações. E nesse curso de Salmos, eu separei um pedido, que na minha opinião é o pedido mais útil que eu encontro no livro de Salmos. E é exatamente esse pedido, que eu considero o mais útil do livro de Salmos, que eu gostaria de repartir com os irmãos como o novo moto para a IPI do Moinho Velho. Ele se encontra no Salmo de número 51, no versículo número 10. Salmo de número 51, versículo 10. Eu gostaria que você abrisse e que todos nós lêssemos juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Talvez você pergunte, por que esse é o pedido mais útil dos Salmos? Gostaria de repartir as razões hoje, e ao longo do ano, eu e o reverendo Dr. Izahar vamos explorar essa temática, junto com outros pregadores que aqui ocuparão a tribuna, para que nós possamos ter essa oração atendida. Eu creio que esse é o pedido mais útil do livro de Salmos, em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus Cristo ensinou que somente os puros de coração verão a Deus, né? Só os puros de coração verão a Deus. Isso está nas Escrituras. Interessante, quem está fazendo a leitura em ordem cronológica, esbarrou alguns dias atrás com uma passagem muito curiosa, está lá em Êxodo capítulo 24, quando o povo de Israel se acampa lá junto ao Monte Sinai e tal, Deus vai fazer uma aliança com o povo. E essa aliança é cercada de um monte de coisas, né? O monte tremia, fumegava, havia lá a nuvem de Deus trovejando o tempo inteiro, foi proclamado um jejum, uma santificação
tremenda entre o povo e tal, e uma porção de providências, e aí chega uma hora em que Deus Deus manda que Moisés suba com Arão, e também com os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 líderes, são 70 anciãos de Israel, né? Dividido pelas 12 tribos, eles sobem até um determinado lugar do Sinai, e lá, nesse lugar, Deus se mostra para eles. Essa é uma cena raríssima, mas extremamente rara da história da humanidade. Essas pessoas, você pode conferir lá, se você não está fazendo a leitura, em Êxodo 24, versos 10 e verso 11. Todas essas pessoas, Moisés, Nadab, Abiú, Arão e mais 70 príncipes de Israel, veem a Deus. Deus se mostra para eles veem apenas os pés do Senhor, né, no alto do monte, e o piso onde os pés de Deus repousam se transforma num piso semelhante à esmeralda, né, ou safira, um azul de safira parecido com o céu. E ali, nessa experiência do Sinai, eles comem e bebem, né, na presença de Deus, vendo o Senhor, né? Logo em seguida, as palavras de Moisés, né, que aspergiu o sangue do cordeiro, dizendo: este sangue é o sangue da aliança que o Eterno faz com Israel. É por isso que o Senhor Jesus, lá na última noite com os discípulos, toma o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele se remetia a essa experiência dos príncipes de Israel diante da presença de Deus, comendo com Deus, assim como Jesus comeu com os discípulos, bebendo com eles, assim como Jesus também fez, e celebrando uma aliança visível. Essa experiência, irmãos, obviamente foi única. Apenas aquelas pessoas tiveram esse privilégio. Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte que apenas os limpos de coração verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Pois é, né? Muitas vezes a gente imagina que a nossa salvação é automática, né? Eu tenho receio, irmãos, do crente que vive a salvação no piloto automático. Eu já levantei a minha mão, eu aceitei Jesus, eu fui batizado, está tudo certo, vamos em frente. Não é bem assim, né? Jesus falou claramente: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E o resto da Bíblia vai ensinar que apenas essas pessoas verão a Deus. Aí você vai dizer assim: está tranquilo, né? Estou bem, meu coração é puro, meu coração é limpo. Tá bom, vamos fazer uma radiografia ou uma ressonância magnética. Foi muito traumático aquele exame, eu não consigo esquecer ele. Não podia nem engolir, sabia? Quem fez ressonância magnética aqui? Quando você faz da parte superior, você não pode engolir saliva, e aquele troço não para, né? É uma agonia medonha, né? E não pode se mexer, senão estraga o exame e começa tudo de novo. É exame para defunto, não é para gente viva. Mas enfim, vamos fazer uma ressonância do nosso coração. Ele realmente é puro? Ele está limpo? A Bíblia tem um teste muito legal. Quando Isaías viu o Senhor, ele viu o Senhor, outra experiência muito rara. Não viu a Deus, nenhum homem jamais viu a Deus. Eles veem a presença de Deus, né? A manifestação de Deus. E Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono e tal, os serafins voavam, cantavam, etc. Qual foi a reação dele? Ele diz: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O problema não são os lábios. O problema não é aquilo que a gente diz ou ouve. A questão, a Bíblia vai dizer que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Por isso Isaías disse: ai de mim que eu vou morrer, porque ele sabia que o coração dele era impuro e ele tinha visto a Deus.
Vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus lábios são sujos, o meu coração é sujo. O Senhor Jesus Cristo vai fazer o teste da boca lá em Mateus 12, 33 a 37. Ele declara exatamente assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O problema, meus irmãos, não é o discurso, não é o que a gente diz. O problema é o que o nosso discurso revela. O problema é o que nossas palavras mostram, porque elas são a radiografia do nosso coração. Qual é o conteúdo do nosso coração? Qual é o conteúdo do nosso discurso? O que é que tem ocupado a nossa boca? O que é que tem ocupado os nossos lábios? O que é que a nossa língua profere a maior parte do tempo? Não nos momentos especiais, não naquelas horas em que você pensa, em que você elabora. Não, normalmente, o que é que flui da sua boca? Está fluindo do seu coração. Davi sabia que ele tinha problemas no coração. Por isso ele orava: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele queria ver o Senhor. Eu também quero ver a Deus. E eu tenho problemas no meu coração, severos, grandes, profundos. Essa é a minha oração: cria, Senhor, em mim um coração puro. A segunda razão por que eu creio que esse pedido é o mais útil é por causa da segunda parte do versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É bonito. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ai, irmãos, nós vivemos dias tremendamente difíceis. Não há estabilidade em nada, né? Tudo é fluido. Tem um pensador, que eu não sei nem pronunciar o nome dele, algo parecido com Bauman, coisa parecida. Depois o Dr. Isaac explica para você, porque ele que entende disso, eu não entendo. Mas esse sujeito diz que tudo no nosso mundo, todas as nossas relações, elas não são mais palpáveis nem sólidas, elas se tornaram fluidas. É isso, né, doutor? Elas ficaram muito dissolvidas, que nem água, né? Então elas assumem a forma do seu conteúdo, do seu continente, né? Mas elas não têm firmeza, são fluidas. Tudo é fluido no nosso dia a dia hoje, segundo esse pensador que lê a sociedade. Ele não determina isso, ele lê a sociedade. E você não pode ter estabilidade naquilo que é fluido, né? Por isso, quando você pensa num espírito inabalável, essa é uma necessidade tremendamente urgente para os dias de hoje. Quando tudo à sua volta está desabando, você está estável, né? Como o salmo que nós lemos, né? O Salmo 125, como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, assim é aquele que teme ao Senhor, né? Aquele que teme a Deus não se abala, diz o Salmo. E essa ideia é repetida muitas e muitas vezes no livro de Salmos, né? O Salmo 46 fala isso direto, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, né?
Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46 inteiro fala disso, né? Tudo está caindo, tudo está se abalando, mas aquele que está no Senhor permanece inabalável. Isso é que é ter um espírito inabalável. Nada te tira do centro, nada te assusta, nada te apavora, né? nada rouba a tua estabilidade. Você está firme na rocha, né? Isso é que é ter um espírito inabalável, e nós precisamos disso nos dias de hoje, né? Você lembra do Salmo 91? O Salmo 91 não promete um mar de rosas. Ele diz, 1000 vão cair do teu lado, 10.000 do outro lado. Está tudo caindo, pertinho de você, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, né? A ideia é, não importa o que aconteça, as coisas vão acontecer, mas se você tem o espírito inabalável, você permanece firme no Senhor. Essa é a oração de Davi: renova dentro em mim um espírito inabalável, né? Vem as notícias ruins, vem as tragédias, vem as frustrações, vem os problemas, vem as dificuldades, vem os desafios, vem as desavenças, mas você não se abala com essas coisas. O apóstolo Paulo tem uma frase assim que eu gosto muito, né? Ele lá em Filipenses, no capítulo número 4, verso número 7, ele fala que nós devemos ser guardados por um tipo de paz, mas não é uma paz qualquer. Ele fala, paz que excede a todo entendimento. É uma paz, eu usei o termo transracional. É uma paz que vai além da razão. Mas para ser muito assim franco, eu acho que Paulo está falando de uma paz irracional, uma paz que não depende da razão, né? Porque ela existe, apesar de tudo estar dando errado, tudo está ruim. Ele mesmo viveu isso. Ele mesmo viveu. Lucas conta no livro de Atos dos Apóstolos que quando Paulo estava sendo transportado para Roma, eles atravessaram uma tempestade medonha, horrível, né? Assim, por muitos e muitos dias eles não viram o sol. Então no mar, dançando lá, né? No meio da tempestade, passa um dia, passa dois, passa três, e a dança não para, o sol não aparece, é só tempestade, só chuva, só vento, só onda invadindo o convés. Bom, eu já teria morrido no coração no primeiro dia, né? Que é para não correr o risco de morrer afogado, que é muito pior, né? Mas não, está todo mundo lá. Eram mais de 300 pessoas no navio. E a coisa fica feia, mas muito feia. Os marinheiros jogam a mercadoria no mar, fazem de tudo, e a coisa está tão feia que Paulo recebe uma revelação de que os marinheiros iriam fugir da embarcação, iam usar o bote salva-vidas para fugir, porque o navio não tinha chance, o navio ia afundar mesmo. Então ele era o prisioneiro, mas no momento de desespero deles, ele falou, o anjo do Senhor apareceu para mim e me disse que nós vamos perder tudo, vai tudo para o beleléu, mas nenhum de nós vai se perder, nenhum de nós vai morrer, nós vamos perder o navio, mas todos nós vamos nos salvar. E ele começou a comer, né? Começou a comer. Como é que você pode ter sossego numa hora dessa, o navio afundando? Ele diz, o navio vai afundar mesmo, mas eu preciso comer um pouco, eu vou ter que nadar um bocado, eu vou precisar de energia, né? Isso é paz, não racional, não normal, não humana, é paz sobrenatural, é paz que excede a qualquer entendimento, é a paz transracional, como eu falei aqui, que vem de um espírito inabalável. O Salmo 46 fala, né? Os montes estão afundando no meio do mar, mas nós estamos em paz, porque Deus está conosco e Ele é o nosso refúgio. Veja, irmãos e irmãs, isso não significa que não vão acontecer coisas
ruins. Bom, não é que o mundo desaba ao nosso redor, o mundo dos outros, né? O mundo dos outros cai, o nosso fica intacto. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ainda que o meu mundo caia, isso não vai me abalar. Não vai me abalar. Eu estou com o Senhor. Ele vai sustentar a minha paz, né? De uma maneira assim sobrenatural. Tem um livro que eu gosto muito de citar, antigo já, escrito pelo contrabandista de Deus, irmão André. Ele ainda é vivo, acho. E ele um dia ia atravessar a fronteira da Polônia, se não me engano, e com um carro cheio de Bíblias, né? E, assim, que ele já estava até mal acostumado. No começo ele escondia tal, depois ele foi vendo que Deus dava um jeito e ele ficou relaxadão, encheu o Fusca dele azul de Bíblias e foi para a fronteira. E chegou lá, a fronteira estava fechadíssima, eles estavam tirando até as calotas dos carros para revistar, né? E ele estava na fila e não tinha mais como voltar, né? Os guardas cheios de metralhadoras e tal. Sabe qual foi o pensamento dele? Ele pensou assim: eu quero ver como é que Jesus vai sair dessa, porque não tem como, não tem por onde escapar, né? E aí, bom, o carro na frente dele, os guardas foram lá, tiraram o motorista, tiraram os bancos e tal, levava um tempão cada revista, e ele lá, orando: ó Senhor, tá aí, ó, o Senhor mandou fazer, eu fiz, agora o problema é seu. Mas como a gente tem que orar, ele fez uma oração doida também. Ele fala assim: quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele abriu os olhos a muitos cegos. Dá para inverter o milagre? Aí chegou a vez dele. Ele engatou a primeira, avançou até o posto de parada e abriu a porta. Naquela época não se usava cinto de segurança. E abriu a porta do Fusca para descer. Veio uma metralhadora bem no nariz dele assim: onde o senhor vai? Eu vou descer. Entra e vai embora. Não, mas entra e vai embora. Pois não. Foi embora. Aí ele olhou pelo retrovisor, o carro de trás parou, o motorista saiu, começaram a desmontar tudo. Espírito inabalável. É isso que a gente precisa. No mundo que nós vivemos, nós precisamos disso. Mas ainda que Deus não nos livre, ainda que nós venhamos a sofrer o martírio por causa de Jesus, lá no Salmo 56, versículo 11, o salmista diz: Deus está comigo, né? Vamos ler Salmo 56, 11, está pertinho daqui, né? Em Deus, verso 10, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Se eu puser a minha confiança em Deus, o que o homem vai fazer comigo? Vai me matar? Amém, vou para o encontro de Jesus, né? Vai me torturar? Um dia a tortura acaba, né? Deus pode até tirar a minha dor. E se eu estou com Deus, quem é que pode fazer alguma coisa contra mim? Paulo vai invocar isso lá em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? O que é que os nossos inimigos vão fazer contra nós, né? Eles não podem roubar a nossa fé, eles não podem roubar a nossa confiança, desde que você tenha o Espírito inabalável, que nada te tire da presença do Senhor. Essa é a oração de Davi. Essa é a oração de Davi. Por isso que ela é mais útil, né, do livro de Salmos. Ela cria as condições para que eu veja Deus, para que eu seja de fato salvo, para que o meu coração seja purificado de todas as coisas ruins desse mundo. Essa oração pede que o meu espírito esteja colocado na rocha de uma tal maneira que nada me desestabilize, que nada me tire da presença do Senhor, que nada roube a minha paz. Amém. Se eu tiver essas duas coisas, maravilhoso. Mas há uma terceira razão e última que eu alistei aqui para justificar a minha frase de que essa é a oração mais útil do livro de Salmos. A oração cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É para mim a oração mais útil,
porque o meu coração é profundamente enganoso e perverso. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu não me orgulho disso. Irmãos, eu não estou fazendo aqui joguinho de, ele está dando uma de coitadinho. Não. Eu tenho sido confrontado com a palavra de Deus dia a dia. E agora que estou fazendo a leitura cronológica de forma escabrosa. Se você não está fazendo, faça. Faça. Você vai ver. Deus vai falar com você, vai te dar cada chacoalhão, né? Se o teu coração for igual ao meu, né? O meu é ruim, perverso, ele é enganoso. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o profeta olhou para o meu coração e descreveu: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Olha, Jeremias, ele olhou para mim. Não é só enganoso, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Diz o profeta. E o verso seguinte diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Então eu digo a Deus: Senhor, tu sabes que o meu coração é desesperadamente corrupto, então cria em mim um coração puro. Um coração puro. O nosso coração é mau. Eu já contei aqui uma lenda árabe, vou repetir rapidamente. Dizem os árabes que havia dois vizinhos fazendeiros que eram inimigos mortais. Eles se odiavam por gerações e gerações e gerações. E aí um anjo lá de Alá resolveu pôr fim a essa coisa. Chegou para lá e pediu permissão para fazer uma proposta para um dos dois fazendeiros lá. E aí Alá deu e ele foi lá. Então o anjo chegou para o fazendeiro lá numa noite e falou assim: é o seguinte, essa guerra de vocês tem que acabar. Então eu tenho uma proposta irrecusável. Você tem o direito de pedir o que você quiser. Tudo. O que você quiser. Todos os tesouros do mundo, os reinos. O que você pedir, você vai receber. Alá me deu carta branca. O que você pedir é teu. Você tem direito a um pedido só, mas o que você pedir é seu. Só tem uma condição: o que você pedir, o teu vizinho vai receber em dobro. A estratégia do anjo era legal. Ele vai pedir um monte de coisas boas para viver bem, o outro vai receber o dobro e eles vão se dar bem, porque, né, um abençoou o outro. O árabe não teve dúvida nenhuma: eu sei o que eu vou pedir. Então peça: eu quero ficar cego de um olho. Eu quero ficar cego de um olho. Olha que coração mau, perverso, podendo pedir tudo, ele quer o mal do outro. Ainda que eu tenha que ficar com metade, não faz mal, ele vai ter o dobro do meu mal. Olha, é assim que é o meu coração. Eu estou falando mal do árabe, mas esse coração é meu. Eu sou assim. Eu sei que sou assim. Já confessei isso aqui várias vezes. Aliás, o moto do ano passado, lembra? Né? Aquelas coisas maravilhosas que Deus preparou são para aqueles que amam a Deus. E eu descobri que eu não amo a Deus. Eu quero amar a Deus, mas eu não amo, porque eu odeio pessoas. Eu odeio de verdade um monte de gente, de circunstâncias e de coisas que... Só que eu não estou sozinho nessa, não. Um dia desses, por causa da leitura de Êxodo, eu fui conferir o que o autor aos Hebreus diz, né, sobre a experiência lá no Sinai e tal, e me deparei com um versículo que eu já tinha lido, mas não tinha me chamado a atenção. Hebreus 3:12, escrito para uma igreja, escrito para crentes. Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha só, que não haja em qualquer de vós, crentes, perverso coração de incredulidade. Isso existe? Existe. O autor aos Hebreus está se referindo à experiência
do povo de Israel, pouco antes de chegar ao Sinai, quando eles foram provados e tentaram a Deus e tal. Existe sim. Aqueles irmãos que foram ao monte viram os pés de Deus, alguns dias depois estavam convivendo com aqueles que queriam criar o bezerro de ouro, e criaram o bezerro de ouro. Como é que é possível você ver Deus um dia um bezerro de ouro para te levar de volta para o Egito? Como é possível isso? Existe uma explicação: o coração perverso, endurecido pela incredulidade dentro do povo de Deus. Nós não estamos falando de ímpio, nós não estamos falando de pagão, nós não estamos falando de feiticeiro, nós não estamos falando de adorador do diabo, nós estamos falando de gente da igreja. Eu estou falando de mim. Eu não quero um coração pervertido e dominado pela incredulidade. Por isso eu preciso que Deus crie em mim um coração puro, que eu creia nas promessas, que eu tome posse delas, que eu creia na fidelidade de Deus, que me mantém estável, inabalável diante de um mundo que está ruindo ao meu redor. Eu quero amar a Deus. Se você estava aqui na última vez que eu preguei, você lembra de uma promessa preciosíssima que Deus fez lá em Ezequiel, né? Quando eu falei que Deus não é complacente com o nosso pecado, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, mas Ele não é complacente. E lá em Ezequiel capítulo 36, Deus diz que Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. É baseado numa promessa semelhante a essa que Davi pede a Deus. Os nossos pedidos ao Senhor têm que ser lastreados nas promessas da palavra. A palavra promete que Deus vai transformar o nosso coração, vai tirar o nosso coração de pedra, vai nos colocar um coração de carne. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, inabalável. Eu não quero mais pecar, eu quero viver na santidade, eu quero me alimentar da beleza da santidade de Deus, eu quero curtir a santidade de Deus e me enebriar na presença do Todo-Poderoso, do Santo, daquele que vive e reina para todo sempre. É assim que eu quero viver. Meu coração quer outras coisas, mas Deus vai me criar um coração puro, um coração novo. Como fazer isso, irmãos? Orando e vivendo uma experiência existencial e real, que é aquilo que nós vivemos no nosso momento de adoração. Esquecer das coisas desse mundo, às quais a gente se apega tão toscamente, né? E entrar no Santo dos Santos, contemplar o santuário, o trono de Deus, pelo novo e pelo vivo caminho que o Senhor Jesus abriu, né? O eterno sumo sacerdote. Essa música fala muito comigo, mas muito, sempre, desde a primeira vez que eu a ouvi aqui, né? Ministrada pela irmã Ivone. E ela é ungida, porque ela nos conduz a esse momento santo na presença do Senhor, pelo caminho que Jesus abriu por sua própria carne. É uma música inspirada no livro de Hebreus, né? E lá, diante do trono da graça, nós podemos pedir e vamos receber um coração igual ao do Senhor. Vamos repetir o nosso motto? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém.